Bom, vamos agora falar dos tipos de religiões que tem, e aqui estão só alguns, não estão todas, tá? Então, e essas classificações, já vamos colocar o seguinte, elas são arbitrárias, elas são problemáticas, elas não são completas. Por quê? Porque elas vão definir apenas uma parte daquilo que a gente quer entender. Porque como a gente está pegando aqui um período muito longo, coisas diferentes, visões diferentes, então as leituras elas vão variar. O nível cultural, um camponês, ele vai se relacionar com a religião de uma forma completamente diferente de um sacerdote, de um faraó, de um nobre. Então, isso acontece no mundo atual. Então, vamos pegar aqui uma figura bastante conhecida, Jesus. Existem teorias sobre Jesus das mais absurdas. Eu já vi Jesus ser representado como loiro de olho azul, que a gente conhece essa representação clássica dele. Já vimos Jesus sendo reconstituído com uma pele mais escura e com um rosto de semita, a partir de uma reconstituição digital, com cabelo curto. Nem parece que está falando de Jesus. Nós já vimos Jesus representado como negro com cabelo rastafari. Nós já vimos Jesus representado como um alienígena. Então existe de tudo para essa figura, que tem aí 2000 anos de culto. Agora imagine um Osíris que tem aí milhares de anos, uma cultura muito mais simples comparado com o que é o mundo de hoje. Então as visões de mundo foram se alterando, foram se diferenciando com relação a essa própria divindade. Então esses conceitos que nós estamos apresentando aqui, eles podem variar. Então uma pessoa pode achar que ela é monoteísta, mas no fundo ela é uma pessoa panteísta. Mas vamos explicar conceitualmente o que é cada um deles e a gente vai aproximar mais ou menos, e eu já adianto a complexidade do problema. Nós temos uma visão principal aqui para o Antigo Egito, que é o enoteísmo. Entretanto, esse enoteísmo do Egito, ora ele puxa para um panteísmo, ora ele vai para um politeísmo e ora ele vai para um monoteísmo. Tá? E às vezes nós temos até a monolatria, isso no caso do Egito. Então vamos explicar o que é cada uma dessas coisas, para não ficar embaralhado aqui para vocês. Então o enoteísmo ele parte da ideia de que existe uma divindade suprema de onde emanam todas as outras. E isso é uma característica muito clara do Egito em todas as suas cosmogonias. Ou seja, toda cosmogonia egípcia tem um demiurgo, que é o deus principal, que é o deus que cria o cosmos, que é aquela divindade da qual dá o culto principal. Não significa que ele vai ser, quando se tem um demiurgo, que ele vai ter os maiores templos, as maiores adorações, não necessariamente. Mas ele é, na hierarquia, a divindade que originou o cosmos. Por exemplo, na Eneida de Heliópolis nós temos a figura de Atum, que é o criador, mas a figura de Ra, que é o próprio Atum, sob uma outra perspectiva, é muito mais adorado do que a figura de Atum. Não confundam Atum com Atom. Então, enoteísmo, portanto, parte dessa ideia. Existe um criador, uma divindade criadora, e outras divindades emanam dessa divindade e, de certo modo, são essa divindade manifestadas de outra forma, que é uma outra perspectiva que a gente pode ver. Bom, o que é o panteísmo? O panteísmo ele pensa o seguinte: o todo é a própria natureza, e a própria natureza é a própria divindade. Então tudo é uma coisa só, tudo é divino, tudo é sagrado. Esse computador, ou esse celular que você está vendo esse vídeo agora, é sagrado, o seu chinelo é sagrado, da mesma forma que uma divindade que está no templo é sagrada, da mesma forma que um ritual realizado é sagrado, da mesma forma que tudo que existe na natureza é sagrado e tudo compõe o seu papel numa grande ordem cósmica. O panteísmo ele ficou muito famoso depois do século XVII, século XVIII. Então nós temos aí umas figuras, Giordano Bruno, dialoga um pouco com essa área, Spinoza, tantos outros no mundo antigo aí que também tem uma visão muito mais parecida com o panteísmo do que com outras manifestações. Nós temos o politeísmo, então diversas divindades compõem o todo. Claro, você tem um Deus principal, você tem um Deus criador, que nem sempre o Deus criador é o Deus principal, isso é uma distinção também importante. E essa divindade principal, ela não é onipotente, onipresente, sabe de tudo, ou até, no caso, por exemplo, dos nórdicos, ela é uma divindade mortal, que é Odin. Odin ele morre.
Então, Zeus, por exemplo, é imortal, no caso dos gregos. E agora, o caso que a gente tem dos egípcios, todos os deuses são imortais. Então, no politeísmo, você tem uma série de divindades e essas divindades compõem o todo. Temos uma hierarquia, mas não temos uma separação entre uma divindade que está totalmente mais poderosa que todas as outras, que pode acabar com tudo, que pode, sabe? Isso é uma visão do monoteísmo. Então, vamos falar da monolatria. A monolatria, ela reconhece que existem vários deuses, só que ela escolhe uma só divindade para cultuar. Então, uma pessoa que é monolatrista, por exemplo, na Índia, você tem pessoas que são shivaístas. Eles são o quê? Eles sabem que existe Ganesha, eles sabem que existe Krishna, mas eles escolheram cultuar Shiva. Você tem os Brahmanes, tem os próprios Hare Krishnas. Então, se existe uma escolha por uma única divindade, que essa única divindade representa o todo, e que esse todo, essa divindade se sobrepõe a todas as outras em termos do culto prioritário, isso não é monoteísmo, isso é monolatrismo. Inclusive, o judaísmo, na sua raiz, ele não era uma religião monoteísta, ele era uma religião monolatrista. Tá? Então, isso hoje a arqueologia já inclusive achou que Jeová tinha inclusive uma esposa chamada Asherá, que é uma deusa cananita, Essa deusa, quando se formulou o princípio do monoteísmo, que só podia haver um, ela foi apagada da história e toda a literatura relacionada a ela não entrou no que depois viria a ser a Torá. E isso é normal quando se sistematiza um livro sagrado. Quando se sistematiza um livro sagrado, se escolhe o cânone e tudo que não faz parte do cânone é considerado heresia ou algo apócrifo, algo não reconhecido. Então, o exemplo mais claro disso é a própria Bíblia. Claro, nós temos livros, por exemplo, o Alcorão, que, segundo a tradição, todo ele foi escrito por Muhammad. Cada religião tem a sua especificidade, gravem isso, porque isso é uma chave para a gente entender. Então, e o monoteísmo? O monoteísmo não é algo que já surge ali com Moisés, com Abraão. Aliás, o mito de Moisés, ele está fazendo o quê? Ele está enfrentando deuses. Se ele está enfrentando deuses, os deuses existem. Ele tem um outro Deus que enfrenta outros deuses. E toda vez que a Bíblia cita outros deuses, mesmo para chamar de falso, ela está sendo, na verdade, monolatrista. Agora, o monoteísmo, ele tem a certeza absoluta do seguinte, só tem um Deus, é esse aqui, ponto final. Então é um processo de transição da monolatria para o monoteísmo. E quando ele chega no monoteísmo, existem duas formas principais, o chamado deísmo e o chamado teísmo. Existem muitas outras, mas vamos falar apenas dessas duas aqui. O deísmo, ele entende que existe uma inteligência superior como causa primeira e que à medida que nós formos conhecendo o cosmos, conhecendo o intelecto, conhecendo a mente dessa inteligência cósmica, nós vamos retornando a ela. Então essa inteligência cósmica criou o cosmos, nos capacitou para isso e isso nos possibilita reconectar a essa essência. Então essa é a visão deísta. Já a visão teísta, ela acredita que a humanidade foi criada. E aí o exemplo da Bíblia, da Torá, que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Então essa é uma visão criacionista, ela parte da ideia de que existe uma verdade revelada, e essa verdade está registrada em livros. Essa visão teísta, ela parte então desse pressuposto de que existe uma criação e essa criação resultou no mundo que a gente conhece hoje. Tá? Só que o que é diferente aqui para a gente entender essa visão? Existem muitos níveis do criacionismo. O criacionismo mais rústico é aquele fundamentalista que interpreta tudo ao pé da letra. Então esse criacionismo fundamentalista, ele diz o seguinte, é isso mesmo, Deus é o homem barbudo sentado no trono, criou o mundo em 6 dias, a Terra tem aí 6.000 anos, e os dinossauros foram colocados no mundo para testar a fé do crente, porque o que vale para salvar é a fé e não as ações. Se esse povo não sair por aí fazendo atentado terrorista e elegendo presidentes bizarros, eles não têm problema nenhum de existirem. O problema é quando eles começam a agir aí de uma forma que passam a ter uma influência
gigante na sociedade atrapalham o progresso da ciência. Impedem pesquisas com célula-tronco, impedem uma série de avanços sociais aí do reconhecimento dos direitos de alguns grupos sociais que procuram aí o direito de se inserir no mundo de forma respeitosa, sem preconceito, mas esses grupos, em geral, são tão fanáticos que eles acabam prejudicando a vida de muita gente aí por causa de uma simples crença. O animismo, que é uma coisa presente principalmente nas religiões politeístas, ele pensa o seguinte: todos os seres são essências divinas, então ele está muito ligado aqui ao próprio panteísmo. Então, por exemplo, uma árvore, ela é um ser divino, uma pedra, você tem uma consciência ali que habita. Então, esse conceito do animismo, ele também perpassa uma série de religiões. E tem a questão da gnose, que é a busca do conhecimento sagrado. Ela parte da ideia, qualquer religião que seja conhecida como gnóstica ou filosofia, porque a gnose não necessariamente ela tem que ser religiosa, ela pode ser a partir do caminho filosófico, ela parte da ideia de que ela dialoga muito com o deísmo, né? Que parte da ideia de que a gente precisa conhecer a nós mesmos, ao cosmos, para a gente poder conquistar aí, pode chamar de iluminação, pode chamar de progresso espiritual, a forma que se preferir. No caso do Antigo Egito, ciência e religião sempre estiveram lado a lado. Hoje em dia a gente tem uma coisa que é ciência, uma coisa que é religião. No caso do Antigo Egito, isso nunca houve separação. Tá? Então, por exemplo, os egípcios, eles desenvolveram uma ciência de construção de pirâmides. Na verdade não foi uma ciência, foi um conjunto de técnicas. Essas técnicas que os egípcios desenvolveram para construir as pirâmides, elas foram frutos de tentativa e erro, de experimentos que deram certo, de experimentos que deram errado. Então foi um processo que levou os egípcios a compreenderem isso. Da mesma forma que os egípcios, os babilônicos observavam o céu, faziam os registros dos movimentos dos corpos celestes e a partir disso desenvolviam algo que hoje a gente vai chamar de astronomia. A própria medicina egípcia é muito interessante, porque a medicina egípcia ela era totalmente experimental. Então, os remédios eles eram experimentados e o papel do médico era receitar uma medicação. O médico só recomendava uma divindade quando se realmente não tinha mais solução dentro dos conhecimentos de medicina que os egípcios dispunham naquele momento. Então isso é muito curioso. Claro, havia os curandeiros que aí tem toda a sociedade. São aquelas pessoas que invocam o espírito, invocam uma entidade, vão lá e fazem uma cura. Há curandeiros que fazem isso acreditando, nem todo mundo é João de Deus. Realmente há muitos tipos de curandeiros ao longo da história da humanidade e o Egito não é exceção. Nós temos inclusive registros sobre algumas das suas práticas.